Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quantos aqui se sentem desencorajados, desanimados? Eu estou concluindo meu mestrado, então orem por mim, faltam algumas páginas da minha dissertação, mas eu estou concluindo meu mestrado e uma das leituras que eu fiz durante o mestrado foi de um livro do Sérgio Queiroz, chamado Igrejas que Transformam o Brasil. E nesse livro eles fizeram uma grande pesquisa em centenas de igrejas brasileiras, igrejas seríssimas. Eles fizeram muitas, foi uma grande pesquisa mesmo sobre diversos temas, em que eles foram identificando os aspectos das igrejas e buscando identificar quais eram as igrejas que têm transformado o Brasil, que têm sido um impacto relevante no Brasil. E em uma das pesquisas, você vê as conclusões que eles chegaram durante o livro. No final do livro você tem ali todos os dados das pesquisas. Em uma dessas pesquisas há um dado chocante, interessante. Uma dessas pesquisas revelou que 52%, ou seja, mais da metade dos líderes de igreja no Brasil, dessas igrejas que foram pesquisadas, acreditam que as pessoas da sua comunidade não precisam de outras pessoas para se relacionar com Deus. É interessante porque esse é um princípio fundamental do cristianismo, que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos viver em comunidade. E o que leva pastores a responderem que eles já estão desacreditados disso? Isso me leva a uma conclusão de que grande parte dos líderes das nossas igrejas no Brasil estão desencorajados, desmotivados, desesperançosos, a tal ponto de responder: olha, eu não acredito mais que a minha igreja precisa de um dos outros. Eu não acredito mais que as pessoas precisam umas das outras. E nós estamos vivendo num tempo em que a igreja evangélica no Brasil tem sido desencorajada. Ou as pessoas têm se sentido desencorajadas com a igreja, ou com o próprio evangelho, com a própria vida comunitária. Eu digo isso por experiência própria, porque nos últimos meses eu tenho encontrado pessoas desencorajadas. Pessoas desencorajadas com a igreja, com a liderança, ou líderes desmotivados. Líderes desencorajados, querendo abrir mão, largar tudo, sair, ir embora, desistir. Dos dois lados, tanto ovelhas desencorajadas como líderes desencorajados. A gente sai para conversar com as pessoas, em alguns lugares, em algumas ocasiões, e elas abrem o coração e já começam a lamentar das coisas que estão vivendo na igreja, e quão desanimadas elas estão. Pessoas que estão saindo das nossas igrejas, buscando outras igrejas porque estão desanimadas e desencorajadas com a nossa igreja. Ou pessoas de outra igreja que estão vindo na nossa igreja, mas estão desencorajadas, buscando: eu preciso encontrar alguma coisa porque eu estou desencorajado. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, perto de eleições, onde as coisas invadiram as nossas igrejas também de um jeito, e que estamos nos colocando uns contra os outros. E ao invés de nos sentirmos mais encorajados a participar da igreja, muitos estão desencorajados a participar da igreja, justamente porque existem muitas igrejas por aí que perderam o seu foco em anunciar Jesus como o pleno rei e salvador das nossas vidas, para ficar colocando esperança em político. Hoje mesmo eu vi um amigo meu compartilhando um post, que ele é pastor de uma igreja lá no Nordeste, e ele entrevista todas as pessoas que estão se tornando membro da igreja dele. E ele disse que nas entrevistas que ele tem feito, grande maioria das pessoas que estão vindo de outras igrejas para a igreja dele, ele pergunta: por que você está vindo para a nossa igreja? E as pessoas dizem: eu me senti desanimado da minha antiga igreja, porque os meus pastores não param de falar de líderes políticos. O púlpito se transformou em palanque. E a gente tem vivido desencorajados ao invés de encorajados. E no capítulo 5 aqui da carta de Paulo aos Colossenses, ele vai trazer alguns conselhos apostólicos para nós como igreja. Para que como igreja nós estejamos alegres, encorajados e motivados. Quantos aqui gostariam de voltar a estar encorajados e motivados com a vida no reino de Deus? Quantos aqui se sentem desencorajados? Ou está aí na sua casa assistindo porque você está tão desencorajado que não consegue mais vir aqui no culto presencialmente?
porque já ficou desanimado. E aí, Paulo então vai escrever essa carta aos Tessalonicenses. Interessante que a igreja de Tessalônica nasceu quando Paulo estava fugindo. Na sua segunda viagem missionária, ele fugiu de uma das cidades, porque estava prestes a ser morto, preso, morto. Ele fugiu de uma das cidades e foi parar em Tessalônica. E ali nasceu a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica nasceu sob um contexto de perseguição, mas era uma igreja que Paulo amava muito. Mas é interessante que quando eles estavam lá em Tessalônica, tem aquele famoso texto, de quando os líderes religiosos se reuniram para prender o apóstolo Paulo, para prender os líderes cristãos, dizendo: olha, precisamos prender porque aqueles que estão colocando o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui até nós. A mensagem de Paulo era uma mensagem que transformava e que deixava o mundo de cabeça para baixo. E essa é a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. Nós desejamos ter motivação o suficiente para transformar e colocar Campo Grande de cabeça para baixo. Só que o problema é que a gente está desencorajado, desanimado para fazer isso. Então Paulo agora vai trazer alguns conselhos que são importantes para que a gente se encoraje. E ele vai falar do relacionamento em 3 níveis aqui. Ele vai falar do relacionamento de nós para com a liderança, como nós devemos encorajar e lidar com a nossa liderança. Ele vai falar do nosso relacionamento uns com os outros dentro da igreja. E ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, do nosso culto a Deus. E como essas coisas precisam de transformação, de que nós precisamos lembrar desse texto e desses conselhos preciosos do apóstolo Paulo. Alguns são conselhos, mas outros são ordens que ele nos dá no imperativo, mandamentos para que nós possamos seguir. Então, a partir do versículo 12 do capítulo 5, Paulo vai começar o texto dizendo: agora, irmãos, Paulo já deu todos os conselhos que ele tinha para dar para a igreja de Tessalônica. Ele fala muito sobre os fins dos tempos, sobre a volta de Jesus. A carta de Tessalonicenses é uma ótima obra escatológica para aqueles que gostam desse assunto. E aí agora Paulo vai trazer os conselhos dele dizendo: irmãos, pedimos que vocês tenham, preste atenção, pedimos que vocês tenham grande apreço aos que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e o admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz uns com os outros. O primeiro conselho, na verdade, o primeiro pedido que Paulo diz: olha, eu peço para vocês que, por favor, que primeiro vocês tenham grande apreço e que vocês tenham máxima consideração pelos líderes de vocês. Pelos líderes de vocês. E se tem uma coisa que eu tenho visto, meus irmãos, é que grande parte do encorajamento dos pastores, das lideranças, das pessoas que estão trabalhando na igreja, seja líder de louvor, líder, pastor da igreja, líder de pequeno grupo, qualquer esfera de liderança, grande parte do nosso encorajamento vem, claro, do nosso chamado, nossa vocação ao Senhor, mas dos nossos liderados que nos ajudam e também nos encorajam. E Paulo, ele é muito sábio em dizer: olha, por favor, tenham em grande apreço esses que trabalham para vocês. A primeira característica que nós vemos aqui é que o trabalho da liderança da igreja é um trabalho pesado. A palavra que Paulo usa aqui, ela tem um sentido de trabalho braçal que esgota, que tira todas as energias. E deixa eu dizer uma coisa para você: você não faz ideia de como cuidar de gente, de como que líderes de igreja se cansam. Porque pastorear o rebanho do Senhor Jesus é um trabalho cansativo. Não estou dizendo só por mim, não. Estou dizendo para todos os líderes e líderes de pequenos grupos. Quantos líderes de pequenos grupos eu tenho encontrado que estão desmotivados e cansados com suas ovelhas, com seus liderados, porque eles se sentem desmotivados, desencorajados. E nós precisamos nos lembrar que o trabalho da liderança é um trabalho pesado. É um trabalho que cansa. Você já parou para perceber que o seu líder se cansa? E que às vezes ele até se cansa de você? O que você tem feito para que o seu líder não se sinta esgotado e não se sinta cansado?
Tenha em grande apreço. Hebreus vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer tudo isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. O seu líder tem liderado você com alegria ou gemendo? Eu não estou falando aqui de obediência cega, meus irmãos. Claro que não. Claro que não. Nós não devemos ter obediência cega, porque nesse texto mesmo, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, nós devemos julgar as profecias, nós devemos julgar o que as pessoas estão pregando. Se alguma vez eu disser alguma coisa aqui para vocês que não seja bíblica, ou que vá contra os princípios bíblicos, me desobedeça em nome de Jesus. Mas grande parte da liderança tem prezado em cuidar das nossas vidas. Eles são falhos, eles podem falhar, eles podem errar, mas o que nós precisamos é tê-los em grande apreço. Então, um grande apreço até o ponto de poder falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, para te encorajar e até mesmo para te corrigir. Porque nós líderes também precisamos ouvir naquilo que nós estamos errando. Tenho em grande apreço os que trabalham, porque é um trabalho pesado, e aqueles que presidem no Senhor. E o sentido de presidir aqui não é de mandar, de ordenar, de ser superior, de dizer e está feito tudo que ele diz, não. Porque Jesus mesmo nos ensina que a verdadeira liderança é aquela que serve, não é aquela que controla, é aquela que serve com alegria. Mas o presidir aqui é no sentido daqueles que lideram a sua casa, os seus filhos. Aqueles que presidem, os pastores, os líderes, são aqueles que estão cuidando dos seus filhos, do seu rebanho, dando alimento a ele, como um pai cuida dos seus filhos. Porque eles têm um trabalho duro, eles são aqueles que presidem, e eles são aqueles que admoestam, aqueles que aconselham, aqueles que abrem mão da sua agenda para nos encorajar, para nos ajudar, são aqueles que despertam a mente dos irmãos para obedecerem a Deus. São aqueles que nós temos que ter em máxima consideração, porque liderança espiritual é uma grande responsabilidade e é uma tarefa difícil, e muitas vezes as batalhas e os fardos são muito grandes, mas o encorajamento é muito pouco. Nós precisamos de encorajar os nossos líderes. Você tem encorajado seu pastor? Seu líder? E agora eu quero abrir o coração aqui para vocês. Meus irmãos, eu sou humano. Existem momentos da vida que a gente se sente desanimado, que a gente se sente desencorajado. Porque é muita coisa, a batalha é grande. E como é precioso receber uma oração de um liderado. Como é encorajador ter pessoas que estão ao seu lado e realmente se disponibilizam e te encorajam. Nós precisamos parar de murmurar e falar mal dos nossos líderes. Se você tem algo realmente sério e bíblico para falar com o seu líder, se reúna com ele sozinho e abra a Bíblia e fala, ó, a Bíblia diz que você está errando. Fora isso, encorajem o seu líder. Encorajem os seus pastores. Tenham eles em máxima consideração. Você tem encorajado os seus líderes, os seus pastores, ou você tem sido um fardo para eles? Claro que o líder não deve nunca buscar a glória para si mesmo. Meu irmão, se tem algum líder aqui que está buscando a glória para si mesmo, ele vai ter com Deus, fique tranquilo. Mas encoraje a sua liderança. Os líderes devem ser respeitados, obedecidos, a menos que eles estejam claramente fora da vontade de Deus. Se há alguém que está fora da vontade de Deus, aí sim, nós precisamos ser bíblicos e confrontá-lo e seguir as orientações que o próprio Jesus nos deu. Mas se o seu líder ou seu pastor não tem feito nada de antibíblico, se ele não tem feito nada que vá contra a Bíblia, então tenham em máxima consideração. Esse é o conselho bíblico para nós. Ah, mas eu faria melhor do que ele. Então coloca isso diante de Deus, meu irmão. Leva para a cruz. Conversa com ele, dá a sua sugestão do que pode ser feito. E ore, seja como Davi foi com Saul, que teve em máxima consideração. Os pastores, líderes, eles vivenciam crises enormes.
Ainda mais nessa época que a imagem do pastor tem sido sequestrada por muitas outras áreas, né? O pastor hoje em dia tem sido associado, os líderes têm sido associados a administradores, a coaching, a psicólogos, né? E a função pastoral mesmo de ensinar a Bíblia perdão, tem sido sequestrada. Esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo. Tenham em consideração essas pessoas com máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que eles realizam. Porque, meu irmão, seu líder de PGM, ele trabalha muito, sabia? Então não seja um fardo para ele. Que nessa semana ainda, em nome de Jesus, você vai mandar uma mensagem, ou vai ligar. Mensagem não, né, gente? Vamos falar assim, você vai ligar para o seu líder essa semana. Você vai ligar para o seu líder e vai falar, olha, eu quero orar por você. Quero te encorajar, conta comigo. O que eu posso fazer essa semana no PGM para deixar o seu fardo mais leve? Amém, meu irmão? Amém. E os seus líderes dizem amém também, tá? Vocês não fazem ideia da diferença que isso faz na vida deles. Encorajem, encorajem. A primeira relação é essa, para com a liderança. A segunda relação que nós vemos no texto é a relação entre nós, entre os irmãos. E aí Paulo vai dizer, olha, eu também exorto a vocês. Então preste atenção que nós estamos sendo exortados nessa noite, amém? Eu também exorto a vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então nós vemos que a tarefa de encorajar, de aconselhar, de cuidar, de discipular, de fazer com que a igreja viva e tenha bom ânimo, não é só tarefa dos pastores e dos líderes. Os pastores e os líderes foram chamados para isso, mas nós cremos que todos nós, como membros da igreja, fomos chamados também para encorajar, para denunciar, para encorajar, para exortar, para aconselhar, para animar. É nossa responsabilidade também. Quando nossos irmãos estão desanimados, é nossa responsabilidade encorajá-los e animá-los. E aí Paulo vai dizer várias coisas que nós lemos nesse texto. A primeira coisa, ele diz, olha, meu irmão, que os insubmissos, ou aqueles que vivem de forma desordenada, Paulo está dizendo aqui, aquele irmão que dá trabalho, que não quer obedecer à palavra de Deus, que está andando fora da linha, aquela pessoa que é crítica, você já entendeu quem que é essa pessoa? Essa pessoa devem ser exortadas, admoestadas. E quem que deve admoestar essa pessoa? Eu vou ligar para o pastor para ele vir aqui e falar, ele resolveu. Não. A primeira pessoa que deve buscar e admoestar somos nós. Então se tem alguém no seu PGM, na sua relação, que você sabe que precisa ser encorajado, mas biblicamente no sentido de exortar, nós precisamos tratar essas pessoas também, confrontar o pecado da comunidade com a Bíblia, dos preguiçosos, dos insubmissos, para que busquem uma vida santa. E é interessante que a segunda coisa que Paulo diz aqui é que os desanimados devem ser encorajados. Os desanimados devem ser encorajados. Porque, como eu comecei no nosso sermão hoje, o que nós mais temos visto são crentes que se enfraqueceram, que perderam a alegria, que perderam o ânimo, o entusiasmo. E essas pessoas não devem ser abandonadas ou esquecidas, mas elas precisam ser consoladas e reanimadas. Nas últimas semanas, você participou de alguma conversa que alguém começou a se demonstrar desanimado e falar mal de alguma coisa da igreja ou da liderança, ou de alguém abrir o coração, porque o culto não está do jeito que era antes, é porque o líder tal, não sei, porque o PGM, não sei, porque agora sim, porque agora estão fazendo desse jeito. Eu não tenho dúvida que é possível que talvez você tenha ouvido alguém falar assim. O que você fez? Você lambeu a ferida da pessoa dizendo, é verdade, não, porque puxa vida, que não sei o quê. Você jogou ela mais para o fundo do poço ainda? Ou você cumpriu a sua responsabilidade bíblica de encorajar essa pessoa?
de animar essa pessoa. Infelizmente, eu tenho conversado com muitas pessoas que estão desanimadas. Claro que a igreja sempre tem desafios, claro que a igreja sempre vai ter defeitos, meus irmãos, nós somos humanos, claro que tem muita coisa que a gente sempre vai precisar melhorar, mas nossa responsabilidade é encorajar os nossos irmãos. É quando nós ouvimos alguém abrir o coração falando que está desanimado, a nossa responsabilidade é trazer ele de volta. Biblicamente, nós precisamos encontrar irmãos que sejam alegres, pulsantes. Eu tenho encontrado várias pessoas desencorajadas, mas em nome de Jesus eu quero encorajá-las, é nossa tarefa encorajar essas pessoas, dizer que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Eu quero trazer um conselho para você quando você for encorajar alguém, quando você for tentar animar um desanimado. Não é para a gente tentar animar o desanimado ou encorajar as pessoas simplesmente com as nossas palavras do tipo coaching, né? Não, vai dar tudo certo com você, você é o cara. É só você ter força de vontade que você vai conseguir. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Dê o seu melhor, sacode a poeira. É isso aí, não. Nós encorajamos com a Bíblia, meus irmãos. Nós encorajamos com a palavra de Deus. Quando você se encontrar com alguém que precisa ser aconselhado e encorajado, abra a Bíblia. Fala, meu irmão, eu sei que você está desanimado, mas a palavra do Senhor diz que as nossas forças podem ser renovadas, que nós podemos encontrar uma alegria que traz uma paz que excede todo o entendimento por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Não desanime, eu estou com você, me ajude a carregar o seu fardo, como nós já vimos aqui nas pregações da conferência Multiplique, com o Joel Comis, que nós precisamos carregar os fardos uns dos outros, nós precisamos encorajar uns aos outros, nós precisamos ser uma comunidade encorajada. Ampare os fracos. Sabe o que é amparar os fracos? Literalmente falando, amparar os fracos aqui é você ser generoso, colocar a mão no seu bolso e disponibilizar para ajudar os fracos. Com comida, com cesta básica, passar pelas necessidades que eles estão passando. Não deixar que existem fracos na nossa comunidade. Tenham paciência para com todos. Você tem sido paciente com os irmãos da nossa comunidade? Não sei porque que eu estou vendo sorrisinhos. Você tem sido paciente? As suas palavras têm sido brandas? Ou você tem levantado mais a voz do que sido paciente para com nossos irmãos? Não pagar o mal com o mal, mas fazer o bem até mesmo aqueles que querem mal para nós. Pagar o bem com o bem todo mundo faz. Pagar o mal com o mal, infelizmente tem muita gente que faz também. Mas pagar o mal com o bem, só o Evangelho de Cristo pode fazer isso no nosso coração. Portanto, nós devemos encorajar as nossas lideranças. Nós devemos encorajar uns aos outros. E Paulo vai falar aqui do nosso relacionamento com Deus no culto, para que nós sejamos constantemente encorajados também. No versículo 16, Paulo vai dizer, olha, estejam sempre alegres. Interessante que Paulo fala sobre isso também na carta aos Filipenses. E em Filipenses ele dá mais ênfase a isso. Ele diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. E nós vamos perceber que no Novo Testamento, ter alegria é uma ordem, é um mandamento de Deus. Eita, pega. Ser alegre é um mandamento de Deus. Alegrem-se. E aqui nesse contexto, Paulo está falando muito agora do momento em que eles estão reunidos como igreja. Então, os nossos cultos, os nossos ambientes, quando nós nos reunimos, nós devemos manifestar alegria. A alegria de Deus para a nossa vida, ela não pode ser circunstancial. Em algumas circunstâncias eu estou alegre, em outras circunstâncias não estou alegre. Eu não estou dizendo que a gente deve ser grato ou se alegrar, tipo, eu estou tão feliz porque eu perdi todo o meu dinheiro, obrigado, estou alegre porque eu estou doente, estou com câncer, estou tão alegre. Claro que não é isso. Nós passamos por dias difíceis, nós passamos por angústias, nós passamos por dias de choro, porque o lamento é importante na vida do cristão, mas é se alegrar no Senhor, porque é a nossa esperança renovada mesmo em meio à dor.
E mesmo no pior sofrimento possível, quando nós nos encontramos com os nossos irmãos, nós conseguimos nos alegrar. Esse é o sentido de estejam sempre alegres. Meu irmão, nós precisamos ser a comunidade que quando alguém desanimado, desamparado, chorando, em lamento, chega no nosso culto, ele se sinta encorajado outra vez por causa da alegria que há entre nós. Então na hora do louvor, se alegrem, demonstre alegria quando você estiver lá fora, quando alguém chegar a passar perto de você, não fica o cara fechado não, abra o sorriso, cumprimento, seja muito bem-vindo. Porque a nossa alegria é aquilo que vai encorajar as pessoas que vierem na nossa igreja, meus irmãos. Orem sem cessar. Que nós sempre tenhamos espírito de oração, porque é a oração que vai nos encorajar. E no culto também a oração encoraja uns aos outros. Orem um pelos outros. Em tudo dai graças a Deus. Como eu disse, não é dar graça pela desgraça, mas é dar graças a Deus que está conosco mesmo no meio de toda a desgraça. Porque essa é a vontade de Deus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenha-se de toda forma do mal. Fuja da aparência do mal. Eu já vi muito esse versículo sendo usado, né? Um pouco de uma forma equivocada no sentido do texto. Que a gente fala, não, fuja da aparência do mal. Quando você vê alguma coisa, sai correndo, fuja da aparência do mal, né? Foge da aparência do pecado. Isso é verdadeiro, isso é correto também, mas nesse texto não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está falando aqui no respeito de julgar as profecias, ele está falando de ensino bíblico, ele está falando de pregação da palavra, ele está dizendo, olha, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. O que isso significa? Não despreze o ensino dos profetas. Não desprezem o ensino dos apóstolos, não desprezem a palavra de Deus no culto de vocês, e que vocês possam examinar todas as coisas, reter o que é bom, ou seja, até mesmo quando eu ou os pastores estão pregando aqui em cima, você deve analisar nas escrituras o que eles estão dizendo é verdade, é bíblico ou não é bíblico, para reter aquilo que é bom. Aí fala, fuja da aparência do mal, é no contexto de fugir de pregações equivocadas que Paulo está falando aqui. De fugir de mensagens erradas, mensagens antibíblicas, que vocês abstenham-se de toda forma do mal naquilo que é pregado, naquilo que é profetizado. O mesmo Deus da paz santifique em tudo, que o espírito e a alma do corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também Senhor Jesus fará também o Senhor Jesus. Irmãos, orem também por nós. Paulo aqui é um dos líderes da igreja, ele está dizendo, nós precisamos de oração. Como eu já falei, você tem orado pelo seu líder? É tão bom receber oração. De vez em quando eu recebo oração por WhatsApp, de algumas pessoas. Quando as pessoas oram por mim, isso me encoraja tanto, isso é tão bom. Preciso muito agradecer as pessoas que já oraram por mim, me mandando oração. Eu sei que muita gente pode estar orando por mim sem me falar, glória a Deus por isso. O Bitém já, de vez em quando, manda áudio de oração por mim, orando. E como isso é encorajador, meus irmãos. Orem pelos seus líderes, como Paulo está dizendo, ó, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com ósculo santo, com beijo santo. Na nossa cultura ocidental hoje, moderna, não dá para a gente pedir para fazer isso, né? Porque o ósculo santo é geralmente o beijinho lá, mas cumprimentem a todos, saúdem a todos, abram um sorriso no rosto, demonstre a alegria. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para os irmãos. O que Paulo está dizendo é assim, olha, que os meus ensinamentos sejam ensinados na igreja, seja pregado na igreja. Então, para que uma igreja esteja constantemente encorajada, o que ela precisa? Estar constantemente estudando a palavra, estar constantemente expondo a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós precisamos encorajar os nossos líderes, nós precisamos encorajar uns aos outros, e nós precisamos cuidar do nosso culto, da nossa vida com Deus, para que o nosso culto também seja encorajador. E é notável ver a diferença de igrejas onde as pessoas estão encorajadas. Por isso agora eu gostaria de ter um tempo de oração. E orar
por todos nós, por aqueles que estão encorajados e por aqueles que estão desencorajados, estão se sentindo desencorajados. Quero convidar você a se colocar em pé. Feche seus olhos. Se você tem se sentido desencorajado, hoje é um momento para você abrir o seu coração e se colocar diante de Deus. Porque eu não tenho dúvida que hoje eu posso estar aqui como resposta de Deus para a sua oração. Para que você seja injetado de ânimo outra vez. Para que você seja reanimado. Exortado, inclusive para encorajar os seus líderes e as pessoas que estão ao seu redor. Para que a murmuração, para que as palavras ruins saiam da sua mente e que você passe a ter gratidão pela vida que você tem tido com Deus. Senhor Jesus, quebre o nosso coração de pedra, Senhor. É possível que existam pessoas aqui que têm se sentido desanimadas e desencorajadas. Sofreram tanto na liderança de pequenos grupos, ou passaram por alguma mágoa, ou estão desencorajadas porque veem tantas coisas estranhas acontecendo por aí, estão desencorajadas porque já não conseguem se relacionar com seu irmão que pensa diferente dela. Senhor, se há corações desencorajados aqui nesta noite, nós queremos clamar pela presença do Teu Espírito, Senhor, para que haja um sopro de vida, para que haja um fôlego de esperança, Deus, para que assim como o Senhor profetizou e disse que traria de novo fôlego de vida, que traria de novo o seu povo para si, que haja esse espírito de renovo e de encorajamento nesta noite, Pai. Que a nossa comunidade seja conhecida por uma comunidade alegre, um ambiente de paz, onde qualquer pessoa que entre aqui se sinta animada, encorajada, realizada e feliz, mesmo em meio às piores dores, Deus, que aqui em nosso meio ela possa se sentir encorajada, renovada, com forças para enfrentar mais uns dias. Pai, nos perdoe, Deus, pela nossa falta de fé, porque muitas vezes o meu desencorajamento vem por falta de fé, por me esquecer do Teu chamado, por me esquecer, Senhor, de quando o Senhor me tomou pelas Suas mãos, me curou, me transformou, me trouxe vida. Todos nós e muitos de nós já tivemos esse encontro com o Senhor e precisamos novamente desse fôlego, dessa força. Oh Deus, me ajude a colocar à disposição de servir aos meus líderes, à igreja. Pai, eu quero retornar e dizer que eu quero voltar a liderar. Líderes estão sendo trazidos de volta hoje, pessoas que desanimaram e desistiram. Pessoas que estão desanimadas em nome de Jesus hoje, estão reafirmando o seu compromisso com o Senhor e tendo fôlego de vida outra vez. Nós precisamos ser uma igreja que encoraja, que seja encorajadora, que nós possamos encorajar uns aos outros no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos.